que fazer, nem nada a dizer. Perderam um amigo melhor, e agora calou quem tanto falou, e assim foi que tudo acabou. Os planos sonhados, agora frustrados, se foram quando ele morreu. A dor no jardim, a tristeza sem fim. Oh, como a noite custou para mim. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. O anjo, a visão, o ser em sua mão, as bodas, a água, o pão. Mas tudo passou, a turba levou o filho que amava e criou. Na hora da morte, tentando a sorte, disseram ele é tão comum. No entanto, Maria sabia e sentia que o seu filho ressuscitaria. Raiou o dia e a noite chegou ao fim. A tumba então se abriu e a fé ressurgiu. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Raiou o dia e o sol despontou, enfim. A vida então brilhou quando o dia raiou. Muito obrigado, amigos queridos do Quarteto Arautos do Rei, por essa canção tão inspiradora. Enche o nosso coração de esperança e certeza de que, apesar do Senhor Jesus Cristo ter passado pela dolorosa experiência da cruz, apesar dele ter morrido em nosso lugar, Jesus ressuscitou. Raiou o dia, renasceu a esperança, nosso Senhor Jesus Cristo vive. E é com essa certeza que eu cumprimento você agora, que me dá o carinho da sua audiência, você que está acompanhando a programação da TV Novo Tempo, agora no especial de Páscoa. E aí, tudo bem com você? Tudo bem com sua família? Como foi o seu sábado? Tranquilo? Pôde descansar um pouco? Precisou trabalhar? Como é que foi? Eu espero que, estando bem descansado ou até bem cansadinho, que nessa hora o seu coração esteja aberto para receber a palavra de Deus. E acredite, o que eu mais desejo agora é que o Senhor me use e que Ele possa colocar sua palavra na minha mente, no meu coração, nos meus lábios, para que essa palavra possa ser vida, possa ser esperança para você. Por falar em vida e esperança para você, eu tenho aqui nas minhas mãos a revista Esperança Eu Creio.
Se você ainda não tem esse material precioso, e provavelmente você não tem, porque isso aqui é um lançamento da Escola Bíblica da TV Novo Tempo. Esse material está quentinho, isso aqui é pão fresco, pronto para abençoar a sua vida, dando a você uma compreensão mais profunda dos ensinos bíblicos. Eu posso lhe mostrar aqui no índice vários temas, e todos eles, como eu disse, têm o propósito de levar você a uma compreensão mais profunda dos ensinos sagrados. Inclusive, através dessa revista, você vai entender o significado da Páscoa, por que Jesus morreu, por que Ele ressuscitou, qual é a grande esperança que move o coração de todos os filhos de Deus, em todo mundo e em todo o tempo. Peça a revista Esperança Eu Creio e a gente lhe manda gratuitamente. O telefone você vê aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar agora. Nossa equipe está pronta para atender sua ligação. 0 operadora 12 21 27 31 21. Pega seu telefone aí, peça a revista e, é claro, isso não vai lhe custar absolutamente nada. O objetivo é levar você a compreender a Bíblia, para que através da Santa Bíblia você possa ter um encontro com o seu bendito Deus. E você me dirá, mas como assim, pastor, não tem custo? Não tem custo para você, porque os nossos queridos anjos da esperança já pagaram essa conta. São pessoas que de maneira sistemática e voluntária contribuem financeiramente para que a Novo Tempo possa produzir um material como esse e enviar gratuitamente para você. Revista Esperança Eu Creio. Peça agora mesmo. E em poucos dias esse material estará nas suas mãos. Antes da leitura bíblica, posso orar com você? Vamos pensar em Deus juntos. Pai querido, peço por tua bondade, usa-me, Senhor, e abençoa todos que oram comigo agora, para que juntos compreendamos tua palavra. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu quero convidar você para o texto que está no Evangelho escrito por Mateus. O primeiro dos 4 evangelhos, Novo Testamento, Evangelho escrito por Mateus, capítulo 28, vou ler os versos 1 a 10. Você talvez tenha estado conosco ontem à noite, quando nós tivemos nosso primeiro programa desses 3 especiais de Páscoa aqui da TV Novo Tempo, e nós pensamos a respeito da morte de Jesus na cruz, seu sacrifício feito em nosso lugar. Jesus morreu numa sexta-feira à tarde, e antes mesmo do pôr do sol de sexta-feira ele foi sepultado. O Senhor Jesus Cristo permaneceu, diz a Bíblia, na sepultura durante todo o período do sábado, do pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado. Mas quando estava amanhecendo o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. E eu quero pensar com você, especialmente agora, nesse tema maravilhoso relativo à ressurreição de Cristo. Está escrito assim, Mateus 28, versos 1 a 10. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago e a sua roupa era branca como a neve. Os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo, sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Oh, que narrativa fabulosa!
Você compreendeu bem, não compreendeu? Na madrugada de domingo, estava começando a parte clara do dia de domingo, o primeiro dia da semana, quando essas mulheres que eram seguidoras de Cristo foram ao túmulo onde Jesus havia sido sepultado. Mas quando chegaram lá, verso 2, eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. Que pedra é essa? A pedra que fechava o túmulo e tinha sido selada pelos romanos. Se você olhar aqui mesmo, em Mateus, agora no capítulo 27, a partir do verso 62, está escrito que no sábado, os líderes religiosos de Israel que tinham inveja de Jesus, eles foram até o governador da Judeia chamado Pilatos e eles disseram assim, olha, aquele enganador, referindo-se a Cristo, quando estava vivo, disse que ao terceiro dia ressuscitaria. E então eles disseram assim a Pilatos, para que não aconteça dos discípulos dele virem, retirarem o corpo do túmulo e anunciarem que ele ressuscitou, para que esse segundo engano dele não seja maior do que o primeiro. Então eles disseram assim a Pilatos, vamos colocar soldados para que guardem o túmulo, vamos fechar, bem fechado esse túmulo. E aí Pilatos disse assim para eles, ok, vocês façam como desejarem. E a Bíblia diz que vários soldados foram colocados em frente do túmulo e a pedra que fechava aquela sepultura, que era uma espécie de caverna, ela foi selada com um selo romano, que devia ser evidentemente inviolável. A pedra selada, eu posso lhe dizer que podemos assim considerar como um símbolo do poder e da autoridade humana, da imposição de um poder político e religioso, um símbolo da corrupção contra a honestidade, do triunfo do mal sobre o bem, um símbolo da vitória da morte sobre a vida. Aquela pedra selada, a gente pode ver como um símbolo da palavra humana como ponto final, um símbolo do fim das possibilidades e esperanças dos pecadores. Mas, você viu, a pedra foi removida. E então eu posso lhe dizer que a pedra removida é um símbolo da vitória de Deus sobre o diabo, é um símbolo da soberania divina, da permanência da palavra de Deus. A pedra removida é um símbolo de que o reino de Deus, ele é indestrutível e as portas do inferno não prevalecerão. A pedra removida é um símbolo de que a vida vencerá a morte, o bem vencerá o mal. A pedra removida é um símbolo de que as possibilidades e esperanças humanas são reais, de que o drama humano vai acabar e a salvação está assegurada a todo aquele que verdadeiramente crê no Senhor Jesus Cristo. Os sacerdotes tentaram negar a ressurreição de Cristo. Eles chegaram a dar dinheiro aos soldados romanos que presenciaram o milagre, para que mentissem, dizendo que enquanto eles dormiam, os discípulos de Jesus vieram e roubaram o corpo. Porém, o mundo teria que saber, Deus não permitiria que a mentira prevalecesse. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, além do livro de Atos dos Apóstolos, as epístolas de Paulo, o livro do Apocalipse, todos esses escritos sagrados são testemunhos da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus tinha um lugar central na vida e na pregação dos apóstolos e, na verdade, de todos os primeiros cristãos. Por essa mensagem, aqueles homens e mulheres viveram e muitos deles morreram. Agora, um detalhe importante: o Senhor Jesus Cristo já havia profetizado de que os discípulos, por terem uma grande dificuldade de compreender as profecias relativas ao Messias, eles
sofreriam com a morte de Jesus? Eu quero ler para você o texto que está aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versos 20 a 22. No verso 20, primeiramente, está escrito assim: em verdade, eu lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Observe o Senhor Jesus Cristo, isso aqui foi na véspera de sua morte, na noite de quinta-feira. Ele disse aos discípulos, e eu repito, em verdade lhes digo, que vocês vão chorar e se lamentar. E o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Jesus sabia que com sua morte os discípulos se entristeceriam, chorariam, não só porque eles perderiam um amigo querido e de uma forma tão traumática, mas Jesus sabia que eles sofreriam porque na cabeça deles a morte de Cristo era o fim do sonho, era o fracasso do Messias, porque eles tinham dificuldade de compreender as Escrituras. Razão porque eles passaram todo o sábado, aquele sábado quando Cristo esteve na sepultura, eles passaram todo aquele dia aflitos, tristes, escondidos dentro de casa, com medo, inseguros. Você se lembra, não é, da reação deles após a prisão? Quando eles viram que o Senhor Jesus Cristo foi preso, foi injustamente julgado, foi condenado, crucificado. Quando eles viram Jesus ser sepultado, eles fugiram assustados, desesperados, esconderam-se, permaneceram ali, como eu disse, de portas trancadas. Mas como foi que eles agiram após a ressurreição? Lembra que Jesus disse, e eu repito, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. E aí Jesus prossegue, a mulher, quando está para dar à luz, fica triste porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora, vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Após a morte e sepultamento de Cristo, ficaram aflitos e desesperados, com medo. Mas como foi que eles agiram após a ressurreição do Mestre? Eles foram tão ousados após a ressurreição de Cristo, quanto eram covardes antes dela. E qual a explicação para isso? Qual é a explicação para uma mudança de atitude tão drástica? Será que os apóstolos queriam dinheiro? Era por ganância financeira? Ora, eles não tinham dinheiro e nem buscavam. Por que eles pregaram tanto a ressurreição de Cristo? Porque eles queriam poder? Claro que não. Eles davam todo o crédito a Cristo. Procuravam popularidade, status social. Ora, quase todos eles foram mortos por suas crenças e pregação. Só existe uma explicação para aqueles homens se tornarem tão ousados depois da ressurreição de Cristo. Eles viram o Cristo ressuscitado, eles receberam o Espírito Santo conforme o Senhor Jesus Cristo havia prometido. Se você tem alguma dúvida quanto à ressurreição de Cristo, é só olhar para os apóstolos, e eu tenho certeza que você vai ver como que esse foi um fato real e extremamente essencial para a nossa salvação eterna. Você quer compreender um pouco mais sobre esse tema? Eu volto ali a apresentar a revista Esperança, Eu Creio. Se você ainda não tem esse material precioso, peça que a gente vai lhe mandar. E como eu disse, eu creio que você não tem ainda, até porque esse é um lançamento da TV Novo Tempo, daqui da Rede Novo Tempo de Comunicação, com um conteúdo fabuloso, todo ele procurando mostrar para você o ensino bíblico, de que Jesus morreu, mas ele também ressuscitou dos mortos, e o Senhor Jesus Cristo vive, e porque ele vive, você e eu podemos ter a certeza da vida eterna. Peça a revista, o telefone está aí, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você pode ligar agora e você me dirá, mas como assim? Será que agora vai ter alguém para me atender? Liga para você ver, experimente.
0 operadora 12 21 27 31 21. Não vai ter custo nenhum para você. A gente lhe oferece isso com muito carinho, na certeza de que vai ser bênção na sua vida para a sua compreensão do Evangelho. Como eu disse, os apóstolos não tinham dúvida quanto à ressurreição de Cristo, e eu quero mencionar aqui, ler aqui as palavras de um outro grande homem de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vou ler inicialmente os versos 3 a 8, está escrito assim: Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Depois, Paulo diz, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. E se você seguir aqui na sequência do texto de Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, você vai ver uma declaração de Paulo extremamente significativa. Ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé e a nossa pregação. Mas olha, agora leia os versos 20 a 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte, diz Paulo, veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Oh, não é maravilhoso pensar nisso? Ele morreu, é verdade, mas ele ressurgiu dos mortos. Assim como em Adão, diz Paulo, todos morrem, porque todos nos tornamos pecadores. Em Jesus Cristo, todos podem ter o direito, o privilégio da vida eterna, porque ele viveu neste mundo como ser humano, porém nunca pecou. Como eu disse na mensagem de ontem, na cruz Jesus fez uma troca de amor. Ele morreu por nós, para que nós vivamos por ele. Sobre ele foi colocado o nosso castigo. E dele veio a nós o direito que ele conquistou, por ter vivido sem pecado. Ele nos concede o direito de vida e vida eterna. Eu estou pensando agora em um outro discípulo do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João. Ele, nessa época, era o único sobrevivente dos apóstolos. Todos já tinham falecido, perseguidos e martirizados por causa do Evangelho. João estava velhinho, preso numa ilha chamada Pátimos, no mar Egeu, exilado ali por ser um pregador do Evangelho. E você conhece a Bíblia, sabe, naquele lugar solitário onde João, o discípulo amado, estava, o Senhor Jesus Cristo foi ao encontro dele. E o último livro da Bíblia, chamado de Apocalipse, é a preciosa revelação do Senhor Jesus Cristo a João, quando ele estava na chamada ilha de Pátimos. Se você abrir a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1, a partir do verso 9, verá que João diz assim: Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus. E ele diz que de repente ouviu atrás de si uma forte voz. E ele voltou para ver quem falava com ele. E João diz assim: era um semelhante a um filho de homem. A voz dele era como o som de muitas águas. E o seu rosto, de João, brilhava como o sol na sua força. E agora eu quero ler os versos 17 e 18. Diz assim: ao vê-lo, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, isso me encanta pensar. João diz assim:
ele falava comigo, e quando eu me virei para vê-lo, e eu tive a oportunidade de vê-lo, eu caí aos seus pés como morto, diante daquela cena deslumbrante. Mas João diz assim: ele tocou em mim com a sua mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Eu estive morto, disse Cristo a João, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Entenda que a palavra inferno, como é a palavra traduzida por inferno, é a palavra grega Hades, que significa sepultura ou morada dos mortos. Quando Jesus diz assim: eu tenho as chaves da morte e do inferno, o Senhor Jesus Cristo está dizendo assim: eu tenho poder, eu tenho autoridade sobre a morte, sobre a sepultura. Você tem medo? Tem receio da morte? Talvez da sua morte, ou da morte de alguém que você ama? Você já perdeu alguém e sente saudade? Nessa hora o Senhor Jesus está dizendo assim para você: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou eterno, eu sou aquele que vive, eu estive morto, porém vivo pelos séculos dos séculos. A morte não é o fim, não existe fim, acredite, não existe fim para quem está unido ao eterno. Paulo diz na carta aos Romanos capítulo 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Nós adoramos um Cristo vivo, e porque Ele vive, nós também viveremos. Que o Senhor lhe abençoe, que Ele renove hoje a sua certeza de que Jesus de fato ressuscitou dos mortos e Ele vive. E um dia, por sua bendita graça, nós viveremos em sua eterna e gloriosa presença. Antes de orar com você, eu volto a lhe apresentar a revista Esperança, Eu Creio. Esse material lindo preparado aqui na Novo Tempo para abençoar a sua vida. Você já entendeu que a gente está aproveitando o especial de Páscoa para fazer o lançamento dessa revista maravilhosa. E eu tenho certeza de que esse material vai ser bênção para você. Se você deseja a revista Esperança, Eu Creio, peça. Telefone 0 operadora 12 21 27 31 21, tá bom? Vou repetir. 0 operadora 12 21 27 31 21. Tem também o WhatsApp. Você pode mandar a mensagem através do WhatsApp, se preferir, número 012 98244 4449. Tá bem? É para você. É uma bênção para a sua vida, com certeza. Antes de orar, lembre-se, você e eu adoramos um Cristo vivo, porque Ele ressuscitou dos mortos. E porque Ele vive, nós também viveremos. Vamos orar juntos? Pai querido, eu te louvo pelo privilégio de compartilhar a tua palavra e agora te peço, abraça todos que estão orando comigo, Senhor, para que eles sintam o carinho do Cristo vivo que ressurgiu dos mortos e voltará para nos buscar. Ao Senhor todo louvor, honra e glória hoje e sempre. Amém. Deus lhe abençoe e, se o Senhor permitir, a gente se vê amanhã. Um abraço, tchau.